Agora a gente vai falar sobre perturbação de sossego, sobre som alto. Eu vou pegar meus óculos aqui, o celular, porque muita gente está participando. A nossa diretora executiva aqui já está falando comigo para eu começar essa entrevista. Estou recebendo aqui o Coronel William Nascimento. Obrigado, Coronel. Coronel, ele é o diretor do CIOSP. Deixa eu me sentar aqui para a gente falar sobre esse assunto. A gente já teve aqui uma vez falando sobre som alto, mas agora a preocupação das pessoas, Coronel, é fim de ano. Isso. Fim de ano a gente festa, réveillon, as pessoas costumam colocar o som do carro também, costumam fazer festa em casa de confraternização. E aí como fica? As pessoas vão poder ligar para a polícia, vão poder ligar para o CIOSP? Como é que o CIOSP vai proceder durante esse período? Boa tarde, Ricardo. É bem interessante a sua pergunta. Nós queremos dizer ao público que sempre o número 190 estará disponível para a sociedade. Esse é o objetivo principal da gente que faz a segurança pública. Então, todas as pessoas que vão nesse final de ano, que já passou o Natal, que da mesma forma como a Polícia Militar e o CIOSP procedeu para o Natal, assim vai proceder para o final de ano. Teve alguma operação específica para essas festas? Não específica, os chamados mesmo normal. O específico, o policiamento preventivo, ele sempre faz isso. O comandante do policiamento da capital, o Coronel Vivaldo, ele sempre tem orientado as guarnições e os batalhões para, no momento em que estiver fazendo o patrulhamento, sempre vendo um som alto, que a guarnição retorne e assim possa orientar aquela pessoa a diminuir o volume ou até mesmo desligar. E se a pessoa, após a guarnição passar, ela persistir e a pessoa se sentir incomodada, ela liga para o 190 e aí quando a polícia retornar, ela já não vai mais pedir para baixar o volume, ela já vai apreender o som e fazer todo o procedimento que é previsto lá na contravenção penal. Então, só para a gente explicar, porque as pessoas têm muito essa dúvida, quando a pessoa chama a polícia, que a polícia vai... no momento, ele não recolhe o som, ele manda baixar o som ou desligar. Sempre a polícia tenta fazer a questão educativa. A gente sabe que a questão de som alto é uma questão de educação. Então, a pessoa que liga o som, como bem você falou no início dessa entrevista, ela deveria ter o bom senso de evitar de ligar o som para perturbar o vizinho, de perturbar as pessoas que estão ali próximas. Então, a polícia ela tenta educativamente falar com aquela pessoa que está com som, para que ela possa reduzir o som, tentar chegar a um termo para que assim possa terminar o ano novo, a festa que está ali em confraternização, sem perturbar o próximo. Não havendo acordo, ou seja, se por acaso aquela pessoa persistir nesse som alto, aí a polícia ela já apreende o som e faz o termo circunstanciado. Uma dúvida, a polícia pode entrar na casa da pessoa e recolher o som? Sim, pode. Não há, se a pessoa estando em casa, não há nenhum problema porque está ali havendo uma contravenção, ou melhor, uma infração penal. Então, o artigo do Código de Processo Penal, ele fala, e assim também corroborado com a Constituição Federal, que mesmo à noite a polícia pode entrar em 3 casos. Quais são os 3 casos? Para socorrer a pessoa que está dentro da residência, quando está havendo um delito, e aí esse delito, no caso, não um delito, mas uma infração penal, que pode ser um crime ou uma contravenção, e quando há um possível desastre. Então, para que a polícia militar ou o bombeiro, para evitar que aconteça algo maior, nesses 3 casos é previsto a entrada sem a permissão do dono. Então, se a pessoa está usando um som alto e a polícia militar ela pede para baixar, a pessoa persiste, é acionada pelo CIOSP, ela pode sim entrar porque ali está havendo uma infração penal. As pessoas que estão falando dizem que muitas vezes chama a polícia, quando a polícia vai, depois elas são ameaçadas por esses vizinhos. Como proceder? Veja, nós no CIOSP sempre atendemos as pessoas que ligam para lá de forma que tem que se identificar. E esse é uma grande questão, que muitas pessoas imaginam que ao ser identificada, o vizinho vai descobrir que foi ela. Pode haver de apenas o vizinho estar incomodando um só morador. Vamos supor numa casa de veraneio, em que hajam 3 casas e tem uma casa do meio e a casa do lado esquerdo. Então, a casa da direita não tem ninguém. Obviamente, se a polícia for lá, o vizinho que está importunando sendo da casa do meio vai saber que é a casa da esquerda. Então, é impossível, não Mas as pessoas não têm que se identificar quando liga para o CIOSP? Então, é isso que eu estou dizendo. Ela tem que se identificar. Mas quando é um caso de um bairro onde tem mais casas e a pessoa mesmo identificando, não tem como aquela pessoa que está perturbando saber quem foi que ligou para o CIOSP. Então, se ela for ameaçar, ela vai ter que ameaçar o bairro inteiro ou ameaçar a rua inteira, porque ela não tem como. O CIOSP, ele pega essas informações da pessoa que está ligando para lá
e a gente sempre tem aqui orientado que quando a pessoa for ligar, isso é uma orientação do Ministério Público, de juizados especiais criminais, que tem que ter mais de uma vítima, porque é perturbação do sossego, alheios no plural, mas isso não quer dizer que tem que ser de fora, pode ser da própria casa. Então, nós orientamos que a pessoa que, ao ligar, diga, olha, além de mim, a minha mãe, o meu irmão aqui dentro de casa está sendo perturbado, então configura mais de uma vítima. E assim configurando, a polícia ela vai até o local e ela não vai, no momento que estiver atendendo a ocorrência, dizer, olha, foi o vizinho da esquerda que dedurou você. A polícia não faz isso. A polícia ela é taxativa, ela cumpre o seu mistério, que é justamente ir até a residência. Após ter orientado e a pessoa não baixou o som, ela vai lá, apreende o som, faz o termo circunstanciado e se a pessoa resistir, como já houve casos, inclusive é também feita a prisão em flagrante, porque aí há uma... concurso de crimes, então há mais de um delito previsto. Coronel, tem uma pergunta aqui, o pessoal está falando, a gente falou muito de casa, só na casa, eu botei na calçada de minha casa ou mesmo dentro de minha residência. Mas nesse período o pessoal costuma pegar o som e fechar a rua. Certo. Certo? Mas eu quero que o senhor fale sobre isso daqui a pouquinho, que eu vou chamar agora o recado da Bonoquenco Socorro. Muito bem, a gente continua aqui nossa entrevista com o Coronel William. Coronel William, vou fazer essa pergunta sobre as pessoas. Peguei meu carro, fechei a rua, peguei o som, botei lá de fora. A gente continua nossa entrevista. Coronel, como é que fica nesse caso? Fechei a rua, botei os carros ali, impedindo a passagem, porque é festa, é fim de ano. E aí, como é que fica essa situação? Bom, essa pergunta sempre acontece, Ricardo, e é muito boa essa pergunta feita, porque a primeira coisa que nós queremos esclarecer ao público é que não se pode privatizar o que é público. Então, a via pública, a rua, a praça, não pode ser privatizada por qualquer cidadão que se ache no direito de colocar um veículo em uma esquina ou na outra e assim impedir que as pessoas transitem com um veículo ou mesmo a pé e possa assim promover disputa, né, de som. Isso não pode. Então, sempre que houver isso, todo o público que está nos assistindo pode ligar para o 190 e o 190 vai mandar uma viatura, uma guarnição da polícia para que possa tomar assim as providências. Isso já ocorreu e a polícia já agiu nesse sentido. Todo problema de som alto é com 190? Todo problema de som alto é com 190. Existem situações específicas que é a questão do crime ambiental. Por exemplo, se houver uma questão de espaços de organizações religiosas ou casas de show, aí já não é com 190, porque eles dependem de um alvará, eles dependem de uma inspeção das autoridades competentes do IBAMA, ou responsável pela questão do ruído, da prefeitura que irá visitar, o bombeiro irá visitar aquele ambiente e vai ver a questão não só de segurança, como também da questão de som. Então, nesses casos aí não é com CIOSP. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas são perturbadas por uma questão religiosa ou Bar, estabelecimentos também comerciais, é também com CIOSP ou com órgãos ambientais? Sim, não, os bares é com CIOSP. Então, mesmo que... Por que os bares são com CIOSP? Porque ele não é uma coisa, a não ser que seja aqueles bares tipo o Cariri, que já tem uma estrutura maior, ou qualquer um outro restaurante, que ele já tem essa consciência de que precisa desse alvará. Mas um outro bar simples, que não tem alvará, ou que apenas vende bebida alcoólica, ele deve ter a consciência de que o fato dele vender bebida alcoólica, ou seja lá, oferecer qualquer outro produto, não lhes dá o direito de botar um carro de som, um paredão, e assim incomodar os vizinhos. Nós procuramos, Coronel, o pessoal da Prefeitura de Aracaju, da Secretaria do Meio Ambiente, já também para falar sobre essa situação. Vamos acompanhar. A SEMA, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, ela regulamenta e segue o que diz a lei em relação à poluição sonora. Todos os estabelecimentos comerciais que são passíveis de licenciamento, que utiliza som ao vivo ou outro tipo de som, como sons com baterias e outros tipos de instrumentos, necessariamente tem que ter licença ambiental da SEMA. Tá? Todas as festas públicas, seja nas vias, tem que ser acionada a SEMA, tem que ser acionada a SMTT, para a questão da mobilidade, tem que ser acionada a Polícia Ambiental, para se evitar que se faça festas em locais próximos a hospitais, a clínicas, a templos religiosos. Isso é importante nesse momento
que se tenha, o poder público tenha esse conhecimento. E aí nós exigimos que as pessoas compareçam até a SEMA 15 dias antes para que se possa fazer esse licenciamento. Caso de festa, que vai ser espaço público, deve ser comunicado, deve solicitar a autorização e os estabelecimentos devem ter a licença. Deve ter licença. O que é que tem acontecido? Quando se utiliza um som sem essa licença e a polícia ambiental é acionada por qualquer um do denunciante, necessariamente vai se exigir se ela tem licença ou não tem licença. Não tendo licença, o som será apreendido e, no caso, quando a SEMA é acionada também e vai até o local, se a pessoa não tem licença, automaticamente se é cesseado a festa, acaba todo o processo. A SEMA realiza algum tipo de fiscalização desses estabelecimentos? Diuturnamente nós temos equipe em campo, né? Nós recebemos denúncia pela ouvidoria, recebemos denúncia por telefone da SEMA e nesse momento nós mandamos uma equipe até o local. Então não se pode, e o Ministério Público também tem um grande parceiro nosso, a Polícia Ambiental também nessa parceria, de modo que trabalhamos interligados. Quando há uma denúncia, nós vamos até o local, comprovando que está sem licença, essa pessoa pode gerar até um processo administrativo e levar isso até o Ministério Público. E como denunciar? Olha, nós temos várias formas de se denunciar. Pode ser denunciar na Rua Santa Luzia, onde se localiza a SEMA, no número 194, próximo à Praça Tuías Barreto. Pode ser através da ouvidoria da Prefeitura Municipal de Aracaju também. Se faz essa denúncia, mesmo que não seja, um trabalho que seja corriqueiro, toda semana está existindo esse som, se faz a denúncia e nós mandamos a fiscalização até o local. Coronel, para a gente encerrar, eu acho que a gente tirou muitas dúvidas já do pessoal. Agora, recebi aqui muita reclamação. Mas a gente chama, liga para o 190 e a polícia não vem. Esse é um grande problema que hoje o Estado está enfrentando. Que problema é esse? É a questão de quantidade de guarnições e de viaturas para atender todas as demandas de perturbação de sossego. Que nós, em outra oportunidade, já falamos aqui nesse estúdio, que de 100% das ocorrências que temos, mais de 60% é de perturbação de sossego nos finais de semana ou até mesmo no feriado, como vai ocorrer agora no Ano Novo. Então, nós não temos polícia para atender todo mundo, mas se a pessoa ela insistir, ligar uma vez ou duas vezes e ficar lá registrado, ou até mesmo atender e dizer, olha, o seu registro já está aqui, ela sempre recebe um protocolo de ocorrência e a polícia, assim que ela desocupar de uma ocorrência de perturbação de sossego, ela vai para aquela da qual a pessoa acabou de ligar. Muito bem. Nós conversamos aqui com o Coronel William Nascimento, ele é diretor do CIOSP, falando sobre som alto, perturbação de sossego, sobre essas festas de fim de ano, que as pessoas podem fazer normalmente suas festas em casa, mas claro, com bom senso, para que não atrapalhe a vizinhança. Coronel, muito obrigado por sua participação, viu? Uma boa tarde.